Matemática, simples, simples, simples e prática. Prática. Essa videoaula foi produzida especialmente para você, aluno ou aluna dedicado e que quer aprender matemática de uma forma simples e de uma forma prática. Nessa videoaula eu mostro o tema proposto aí no PET de uma forma bem simples e ilustrada para que você entenda de fato o tema que é proposto. Não copie somente as respostas, mas entenda como que é feita a atividade, depois possa fazer outras nas provas dos vestibulares e do Enem, certo? Na página 8 da apostila do PET eu trago para você a correção das questões que caíram no PET avaliativo. E por que eu decidi trazer a correção dessas questões? Porque para você, aluno ou aluna que se interessa em fazer vestibular, que se interessa em fazer a prova do Enem, essa videoaula vai te ajudar muito, com certeza, porque eu vou abordar aqui de uma forma bem simples e clara os tópicos permutações sem repetição, probabilidade condicional, matemática financeira, prismas e cilindros, pirâmides e cones, esferas e bolas, além de seções planas de figuras tridimensionais usuais. Não é mesmo, Zé Joinha? O Zé Joinha me deu uma força aí, né, interagindo na correção das atividades anteriores, não é, Zé Joinha? Estuda direitinho aí, viu? A primeira questão aqui diz o seguinte: considere todos os números de 3 algarismos distintos que podem ser formados permutando-se os dígitos 1, 2 e 3. Qual é a probabilidade de, escolhendo um desses números ao acaso, ele ser par? Então, essa primeira proposta de que esse número seja par, eu vou fazer um esqueminha aqui para clarear a ideia. Olha, veja que nós temos 3 dígitos, né? Porque diz, considere todos os números de 3 algarismos. Aqui estão os espaços para colocar esses possíveis algarismos. Agora, como tem que ser um número par? Qual é a regra para que o número seja par? Que o seu último algarismo seja um número par. Primeiro eu vou procurar o espaço amostral aqui. Todas as possibilidades. Olha, para começar a escrita desse número, eu tenho a possibilidade de usar o 1, de usar o 2, de usar o 3. Então eu poderia começar isso aqui de 3 formas diferentes. Para o segundo algarismo, eu já vou ter usado um aqui. Suponhamos que fosse o 3. Poderia ser o 2 ou 1. Só que o que eu já utilizei aqui no início, não posso usar aqui mais. E esse 3 verdinho aí não quer dizer que eu usei o número 3. Quer dizer que eu tenho 3 possibilidades de escolha. Usei uma delas, me sobram 2 aqui. Ou 1 ou 2. Suponhamos que eu tenha escolhido 2. Poderia ter escolhido 1. Mas se eu escolher um desses, sobra só 1 para ser o último. Aqui no caso 1. Então, resumindo, o espaço amostral ômega tem quantos números? 3 vezes 2, 6. Tem 6 números. Depois eu vou até mostrar para você quais são. Agora, só que na verdade está querendo a probabilidade de número par. Quais são os números pares aqui? Para que um número seja par, qual é a exigência? Que ele seja terminado em um algarismo par, que aqui é o algarismo 2. Uma única forma de terminar. Agora, nesse caso aqui, nesse campo, eu ainda teria aqui o 1 e o 3. Então, 2 formas de eu escolher aqui, 2 possibilidades. E por último, somente uma possibilidade, porque eu já teria escolhido um número para o último e outro para o penúltimo, só me sobraria um número. Sendo assim, multiplicando aqui 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2. A probabilidade de que o número seja par é de quanto? É de 2 em 6. Simplificando, 1/3. Essa é a probabilidade, ou então 33,3%. Certinho? Na letra B, pede a probabilidade de que esse número seja ímpar. Para que um número seja ímpar, ele tem que terminar em algarismo ímpar, que aqui no caso seria terminado em 1 ou em 3. 2 possibilidades. Escolheu-se 1 para colocar no último, sobraria um 2 aqui, que poderia ser o 1 e o 2. Eu estou supondo que eu tivesse escolhido o 3 aqui, mas poderia ter escolhido 1. Essas 2 possibilidades, usei uma possibilidade no último, outra no penúltimo, sobra somente uma possibilidade aqui para o primeiro. Então, o número de possibilidades que esse número seja ímpar
é de 4. Então, a probabilidade aí é de 4 em 6, que a gente simplifica e simplifica. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 2 terços, ou então 66%. Beleza? A letra C pede a probabilidade de que esse número seja múltiplo de 3. Aí é uma probabilidade bacana aqui, dá pra gente acertar todas. Por quê? Eu vou primeiro mostrar todas as possibilidades do espaço amostral e depois mostrar para você por que aqui a gente acertaria todas. Eu poderia formar 123 ou 132, começando com o 2, 213, 231, começando com o 3, 312, 321. Não tem mais, são 6. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, qual é a condição para que um número seja múltiplo de 3, que a soma dos valores absolutos de seus algarismos seja divisível por 3. 1 mais 2 mais 3, 6 é divisível por 3. 1 mais 3 mais 2, 6. E assim vai. Todos esses aqui vão dar 6, né? Então, todos esses aqui vão ser múltiplos de 3. Você pode dividir aí para você ver 321 por 3 que dá certo. Então aqui eu tenho a probabilidade de 6 em 6, porque todos os 6 são divisíveis por 3 no universo de 6. Então 100% de chance, né? Agora a letra D pede o seguinte: a probabilidade de esse número ser maior que 200. Maior que 200 ou é 213 ou 231, ou 312 ou 321. Tem essas 4 possibilidades num total de 6. Simplifica, dá 2 terços. A segunda questão foi adaptada do vestibular do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e diz o seguinte: 2 lojas de roupas vendem calças jeans de mesma marca e modelo pelo mesmo preço, se pago à vista. Mas, se parcelado, a primeira cobra 60% de entrada e o restante para 30 dias, com 10% de juros no saldo remanescente. Olha, bravo, hein? Uma taxa elevadíssima. A segunda loja cobra 40% de entrada e o restante para 30 dias, com 8% de juros no saldo remanescente. Gente, isso é um absurdo e olha que acontece mesmo. Só para você ter uma ideia, a poupança nos paga menos que 1%. E aí a loja cobra 8%. Mas você que é inteligente não vai cair nessa, né? Em qual das 2 lojas é mais vantajoso para o cliente efetuar suas compras caso ele decida pelo pagamento parcelado? Olha, gente, a matemática tem uma utilidade enorme em nossa vida. Uma delas é não nos deixar levar tanto prejuízo. A pessoa que compra a prazo e não está atenta às regras do jogo, olha, perde muito dinheiro. Então vamos analisar aqui. A primeira loja cobra que a pessoa pague 60% de entrada, 60% é pago à vista, né? Porque paga na entrada, e o restante para 30 dias com 10% de juros. Quanto que é o restante? Se você pagou 60% à vista, vai ser 60% do capital, né? Mais 110% do restante, que é 40%. Veja bem, o montante pago pelo consumidor vai ser os 60% desse capital que ele pagou dessa calça, né? O C aqui pode representar a palavra calça. Ele pagou 60% no ato da compra. Esse aqui não incide juros sobre ele. O juro, ele incide sobre o que restou a pagar daí a 30 dias, que está de preto. 40%, ele pagou 60%, restou 40%. E você poderia usar aqui, ao invés de 60%, 0,6%. Isso não interfere no resultado. Coloquei assim porque eu julgo mais fácil. Mas você pode colocar aqui 0,6 e aqui também 0,4, 1,1, 0,4, certinho? Por que 110%? Porque vai ter um acréscimo de 10%, você vai pagar tudo que estava devendo mais 10%. 100% do que você estava devendo mais 10%, então 110%. Fique atento a isso aqui. E agora a gente vai simplificando isso aí para simplificar. Aqui eu corto esse 0 com esse. Eu posso também cortar esse com esse. Então sobrou 11 vezes 4, que dá 44. 100
no denominador, 44%. 60% com 44%, 104%. Veja que deu mais de 100%. Por que deu mais de 100%? Porque aumentou. Teve um acréscimo de quanto? Teve um acréscimo de 4%. Porque se você pagasse à vista, você pagaria 100% da calça. Como você pagou uma parte a prazo, você pagou 104%, ou seja, 4% de acréscimo, beleza? No segundo caso, a segunda loja cobra que a pessoa pague 40% na entrada, né? 40% à vista, 40 por 100 ou 0,4, tanto faz. E o restante, quanto que é o restante? 60%. Se você paga 40% da calça, sobra 60% a ser pago depois de 30 dias com um juro de 8%. Então você vai pagar 108% desse restante. 100% que já seria o restante, que está em preto aí, mais 8%, e 100% mais 8%, 108%, certinho? Dando continuidade, 40C sobre 100. Aqui a gente cachaca na muchaca, corta esses dois zeros, né? Quanto que é 6 vezes 108? 6 vezes 100, 600, 6 vezes 8, 48, 648, né? 6 vezes 108. Mas foi por 1000, e eu estou trabalhando com porcentagem. Então eu tenho que transformar esse 1000 em 100. Como que eu faço isso? Dividindo numerador e denominador por 10. No numerador, eu desloco a vírgula uma casa para a esquerda, eu dividi por 10. Se você pegar 648 e dividir por 10, dá 64,8. 1000 dividido por 10 deu 100. Sendo assim, 40C mais 64,8C, aqui tem um Czinho imaginário, viu? 104,8C. O capital, que era 100% caso fosse pago à vista, passou a ser 104,8%, pagando uma parte a prazo. Então, teve um acréscimo de quanto? De 4,8%. Sendo assim, a primeira loja é mais vantajosa para o cliente, visto que o acréscimo é menor que o da segunda loja em 0,8%. Na primeira loja você paga um acréscimo de 4%, na segunda de 4,8%. Então é mais conveniente você comprar na primeira loja, porque você não é bobo nem nada, né? Então agora a correção da atividade número 3, que foi uma questão que caiu na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, e diz o seguinte: os capitais C1 igual a R$2.000 e C2 igual a R$1.500 são aplicados a juros simples de 1% ao mês e 18% ao ano, respectivamente, durante T meses. Após esse tempo, a soma dos montantes produzidos pelas duas aplicações é de R$3.840. Nesse contexto, pergunta-se qual o tempo T da aplicação. Matemática financeira é um tema muito legal. É muito legal. Por quê? Porque se aplica ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. De vez em quando a gente está deparando com a necessidade de entender desse tema, né? Mesmo que você não continue os estudos, mesmo que você não siga nenhuma carreira aí dentro dessas áreas que exigem muita matemática para a sua vida, para o seu dia a dia, isso aqui é muito útil. Lembrando que montante é encontrado fazendo capital mais juros, né? O capital que você aplicou lá no banco, mais o tanto que rendeu, esse é o montante. E juros é encontrado por capital vezes taxa vezes tempo. Tem até alguns lugares que diz assim, juro é igual CIT sobre 100. Mas CIT sobre 100 é no caso que a gente usa a porcentagem colocando ela sobre 100 e é preciso simplesmente que você saiba com que taxa você está lidando. Você pode colocar a taxa em número decimal ou em fração. Veja, o capital 1, R$2.000. A taxa, no caso do capital 1, é de quanto? É de 1% ao mês. Importante lembrar, AM, ao mês. E os juros são quanto? Tem que pegar o capital, que é 2.000, vezes a taxa, que é 1%. Olha, aqui eu coloquei 1%, por isso que alguns professores dizem CIT sobre 100, beleza? Vezes o tempo, que eu não sei quanto que é. Resolvendo isso aí, cachaca na muchaca, sobrou o quê? 20 vezes T, 20T. Então, o juro produzido no capital 1 é 20T. Não sei quanto que vale o T, depois a gente vai saber. Então, o montante 1, montante gerado pelo capital 1, é os 2.000, que são
capital inicial, mais os juros que rendeu, que foi 20T. Certinho? Agora vamos partir para o segundo caso. C2, capital 2, R$ 1.500, olha, capital 2, a taxa, aqui que entra o pulo do gato, 18% AA ao ano. Eu preciso, ou melhor, eu devo trabalhar com o mesmo tempo, ano nos dois ou meses nos dois. Eu acho mais simples trabalhar com mês nos dois. Então eu vou passar isso aqui para meses. Se eu pago 18% ao ano, é o mesmo que dizer que eu pago 1,5% ao mês. Porque 12 meses daria 12%, no meio aqui daria 6, 12 com 6, 18. Ou então, se você dividir 18 por 12, você vai achar 1,5, beleza? Os juros, no caso do montante 2, vai ser o capital 1.500, vezes a taxa 1,5%. Estou até cortando antecipadamente os zeros aqui, vezes tempo. Se eu cortar esses dois zeros com esses, sobra o quê? 15 vezes 1,5, que é quanto? 5 vezes 5, 25, levamos 2, 5 vezes 1, 5, e 2, 7. 1 vezes 15 é 15, 5, 7, 5, 12, eleva 1, com 1, 2. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, ou seja, juros 22,5T. Então o montante do capital 2 vai ser esses 1.500 mais os juros aqui 22,5T. E diz lá no final que se juntar os dois montantes dá 3.840. Né? Então eu vou pegar esses dois montantes, o primeiro aqui que é 20.000 mais 20T, o segundo que é 1.500 mais 22,5T, juntando aqui 20T com 22,5T, 42,5T. 3.840 menos 3.500, porque eu junto aqui 2.000 com 1.500, né? Vai dar o quê? Vai dar R$340. E aí eu vou isolar o T. 340 dividido por 42,5 vai dar quanto? Igualamos as casas após a vírgula e dividimos naturalmente. 8 vezes 5, 40 para 40, nada, eu levei o 4 do 40. 8 vezes 2, 16, com 4, eu levei 20 para 20, nada, eu levei o 2. 8 vezes 4, 32 e 2, 34. Para 34, nada, neca de pitibireca, zero. Então deu 8, né? Tempo é 8. Então, solução, o tempo de aplicação é de 8 meses. E a segunda pergunta é o seguinte: qual o rendimento do capital 1 no período T? Se o T vale 8, você vai lá no rendimento do capital 1, né, que são os juros, e coloca, se o T vale 8, você coloca 20T valendo quanto? 20 vezes 8. Então, 20T, 160. Solução, o rendimento de C1 no período foi de R$160. Veja que é um rendimento bacana, né? O que tem na prova do Enem? Nessa videoaula eu trago para você a correção da questão 146, que caiu na prova do Enem 2019, segundo dia, caderno 6, cor cinza, referente à matemática, que diz assim: uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja, negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto e no valor de R$202. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro e terá o valor de R$204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado. O valor à vista em real que deverá constar na nota fiscal é de quanto? Então esse problema também é um problema bem simples. Mas embora fale em juros compostos, você nem precisa usar a fórmula de juros compostos. Basta lembrar o seguinte: a taxa de juros compostos aqui é 1% ao mês, então você pode resolver esse problema com porcentagem. Por exemplo, vamos buscar aqui o valor da primeira parcela. Essa primeira parcela, ela vai sofrer um aumento de 1%, porque tem juros de 1% que vai incidir nela. Então vai ser essa parcela vezes 101%. E eu gosto de trabalhar assim, ó. Você pode trabalhar de outra forma, com decimal, mas a gente está falando de porcentagem, por 100, então 101%. E por que ele vai pagar 101%? Porque vai pagar os 100% normais da parcela, mais 1% de juro. E o primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto e no valor de R$202.
Aqui nós podemos fazer produtos dos meios e dos extremos. Vamos ter aqui 101p, que é p vezes 101, e 100 vezes 202. Basta você aumentar 2 zeros aqui no 202. P é igual a 20.200 sobre 101, passando esse 101 dividido para o segundo membro. E veja que interessante, 202 dividido por 101 dá exatamente 2. Basta você trazer esses 2 zerinhos aqui, beleza. Essa parcela que foi paga de R$ 202, na verdade, à vista, seria R$ 200. Como vão ser duas parcelas de 200, 400. Então, a nota fiscal tem que ser emitida no valor de R$ 400. Alternativa correta, letra B, de Bons Estudos. O problema diz o seguinte: durante uma aula de matemática, o professor sugere aos alunos que seja fixado um sistema de coordenadas cartesianas XY e representada na lousa a descrição de 5 conjuntos algébricos 1, 2, 3, 4 e 5, como se segue. No item 1 diz que é a circunferência de equação x² mais y² igual a 9. Vou abrir um espaçozinho aqui. Geralmente essas questões do Enem trazem um enunciado enorme, mas o centro, o cerne aqui é essa parte das afirmações. O item 1 diz, é a circunferência de equação x² mais y² igual a 9. Circunferência, a equação da circunferência. Então a primeira habilidade que o aluno deve ter para resolver esse problema é utilizar corretamente a fórmula geral da circunferência. E qual é a fórmula geral da circunferência? Você se lembra? A fórmula geral da circunferência ela é dada por x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Aqui, a gente pode observar que o x está sozinho. Então, o x do centro aqui, a gente já pode observar que vale 0. O y está sozinho. Então, o y do centro vale 0. E o 9 é o mesmo que 3 ao quadrado. Porque como é x ao quadrado e x menos 0 também dá x ao quadrado, é porque esse segundo aqui é 0. Com isso, quais são as conclusões que a gente pode tirar aqui? Que as coordenadas do centro são 0 e 0. Olha, 0 para o x, 0 para o y do centro. Outra conclusão, e a mais importante aqui dessa afirmação, é que o raio vale 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado dá 9. Com isso, eu já posso descartar alguns gráficos. Nesse, o raio vale 9, então está fora. Você está muito tristinho, fora aí. Você que está meio alegre, mas também está errado. Por quê? Porque o seu raio é 9. Esse aqui é o raio 3, raio 3, raio 3. Então, esses 3 continuam firmes aí. Agora, vamos analisar o item 2. É a parábola de equação y igual a menos x ao quadrado mais 1, com x variando de menos 1 até 1. Agora vem a segunda habilidade. Identificar o gráfico cartesiano a partir da fórmula de uma função do segundo grau. Qual desses gráficos? Vamos aqui fazer um gráficozinho dessa função e ver o que acontece. Diz que vai de menos 1 até 1, então vamos lá, vai de menos 1 até 1. Agora, o que é o principal nessa função? Esse sinalzinho de menos. E esse sinalzinho aqui vai levar à conclusão de que a concavidade da parábola é voltada para baixo. Sempre que for negativo aqui, concavidade para baixo. Se fosse positivo, concavidade para cima. Então, esse para baixo, olha. Então, agora eu já posso descartar alguns aí, ó. Estava alegre, mas saiu. Por quê? A boquinha dele está virada para cima e teria que ser para baixo. Esse, embora esteja tristinho aqui, mas continua na luta. Esse também saiu fora. Eu já poderia marcar a opção correta, mas ainda vou explorar mais habilidades aqui. A terceira habilidade que é explorada é localizar corretamente pontos num plano cartesiano. Então, menos 2 e 1 está localizado em que lugar do gráfico? Menos 2 e 1. Então, sai do menos 2. No eixo x, sempre o primeiro é o x, o segundo é o y, e chega no 1. Aqui na esquina está o ponto. O segundo ponto, menos 1 e 1, sai do menos 1, sobe até 1. Quer dizer que no x ele está na direção do menos 1, no y na direção do 1. O outro ponto, menos 1 e 2, menos 1 e 2. O último ponto, menos 2 e 2. Menos 2 para o x, 2 para o y. Assim formou um quadradinho. Olha que vai coincidindo. O item 4 é o quadrado formado pelos vértices 1 e 1. Sai do 1 no x, chega no 1 do y. 2 e 1
sai do 2 no eixo X, chega no 1 no eixo Y. 2 e 2 sai do 2 no eixo X, chega no 2 do eixo Y. 1 e 2 sai do 1 no eixo X, chega no 2 no eixo Y. Assim eu posso fechar o quadradinho. Olha que beleza. Muito semelhante, não é? Beleza, fechou aí. O último item aqui diz que é o ponto de origem, ponto 0 e 0. Vamos marcar um ponto, seria aqui, ó, o pontinho de origem. Então, confirma sim que essa é a alternativa que atende a todos esses itens. Alternativa correta, letra D. D de Deus, que abençoe a mim, que abençoe a você, que nos abençoe a todos, que a gente possa vencer essa pandemia aí e dar a volta por cima e nos sairmos bem aí nos vestibulares, no Enem. Tudo depende de nós, depende do nosso esforço, depende do nosso empenho. Eu estou à disposição. Caso você tenha alguma sugestão, se você tiver gostado da videoaula, compartilhe aí com seus colegas, seus grupos de estudo, para que a gente possa formar uma corrente aí do estudo, do conhecimento, ok? E agora vamos à correção da última atividade aí, que vem trazendo um pouco de teoria, né? Está pedindo o seguinte: dados esses sólidos aqui, a gente dá a definição, os elementos, classificação, características da planificação. Falando de prismas, qual é a definição de prisma? Prismas são sólidos geométricos que possuem duas bases poligonais e um número limitado de faces laterais. Por exemplo, se você pegar um dado é um prisma. Se você tem dado em casa, você sabe, tem a parte de baixo, a parte de cima e as faces laterais. Quais são os elementos desse prisma? Tem as faces e arestas laterais, faces e arestas da base, das bases, né, porque tem uma base superior e outra inferior, e os vértices. Agora, a classificação, um prisma ele pode ser reto ou oblíquo. O dado é reto, em pezinho. O oblíquo é que está inclinado, igual a Torre Pisa, né? E quais são as características da planificação? O número de paralelogramos do prisma é igual ao número de lados de uma de suas bases. Além disso, na planificação aparecerão dois polígonos congruentes que são as bases. Tem a parte de baixo e a de cima, que são congruentes, são iguais, e um monte de face ao redor, que são as faces laterais, né, que são os paralelogramos. A pirâmide é um poliedro formado por uma base poligonal e faces laterais triangulares. Todos os vértices do polígono da base são extremidades de segmentos cuja outra extremidade é um ponto comum a todos, o vértice da pirâmide. O vértice da pirâmide recebe todas as arestas que vêm lá da base, né? Os elementos da pirâmide são as faces e arestas laterais, face e arestas da base, a altura, o apótema e os vértices. A pirâmide ela pode ser classificada em reta, quando o eixo central dela é ortogonal à base, né? Oblíqua, quando ela é inclinada para um lado, e regular, quando tem todas as arestas do mesmo comprimento. As características da planificação de uma pirâmide é que a planificação da pirâmide sempre terá um polígono qualquer, que é a base, e alguns triângulos, que são as faces laterais. Já o cilindro, a definição dele é que o cilindro é uma forma geométrica tridimensional formada por duas bases circulares em planos distintos e paralelos e por todos os pontos entre essas bases. Então tem a base superior e a base inferior, que são dois discos, e ao redor gira aí a área lateral, que se você tirar dá um retângulo. Os elementos são o eixo, né, que seria o centro e a altura dele, a seção transversal, a geratriz e o raio. Agora, a classificação pode ser reto ou oblíquo. O cilindro pode estar em pezinho e pode estar inclinado para um lado. As características da planificação é que a planificação é duas circunferências congruentes e um paralelogramo no caso dos cilindros oblíquos, ou retângulo no caso dos cilindros retos. O cilindro tem um disco embaixo, outro em cima, e o ao redor, que é um retângulo, se o cilindro for reto, e se ele não for reto, se ele for inclinado, é um paralelogramo, né? E o cone, o chapéu do palhaço, chamamos de cone um sólido geométrico, também conhecido como um corpo redondo ou sólido de revolução, que possui a base circular
e é construído a partir da rotação de um triângulo. Um cone, você tem um discozinho lá embaixo, se rodar um triângulo, forma a área lateral dele, né? Os elementos do cone são a base, vértice, eixo, altura, geratriz e raio. Classificação, ele também pode ser reto, ou oblíquo ou regular. Regular quando o diâmetro tem o mesmo tamanho das duas geratrizes laterais. E a característica da planificação é que a planificação de um cone resulta em duas figuras geométricas, um setor circular, que é a área lateral, e um círculo, um disco, que é o fundo do nosso cone. E assim eu termino a correção dessas questões, te desejando um feliz 2021 e te convidando a permanecer aqui no canal Matemática Simples e Prática, que você possa aprender a cada dia mais e possa em 2021 realizar todos os seus sonhos. Até a próxima!